Neste vídeo, quero te apresentar um dos maiores pilares do estoicismo. Fique com a gente e busque a virtude como indivíduo dentro da sua jornada. As pessoas que mais influenciam os ambientes onde estão raramente são as que mais falam, são as que mais observam. E existe uma razão muito específica para isso, uma razão que os estoicos identificaram há 2000 anos e que quase ninguém aplica de verdade hoje. Se você é do tipo que fala antes de pensar, que reage antes de entender, ou que confunde barulho com presença, esse vídeo vai te incomodar. E precisa incomodar. Vivemos numa época que recompensa quem fala mais. Redes sociais, reuniões de trabalho, rodas de conversa, em todos esses lugares, a pessoa que domina o espaço sonoro parece ser a que tem mais poder, mais confiança, mais valor. Então, todo mundo aprendeu a falar, a ter uma opinião sobre tudo, a responder rápido, a nunca ficar em silêncio, porque silêncio parece fraqueza. Mas existe um problema sério com isso. Quando você fala demais, você para de observar. Quando você reage rápido, você para de pensar. Quando você preenche todo o espaço com palavras, você perde acesso a uma quantidade enorme de informação que só está disponível para quem está quieto o suficiente para perceber. Os 4 pilares do estoicismo, sabedoria, justiça, coragem e temperança, têm muito a dizer sobre isso. Não de forma abstrata ou teórica, de forma prática, direta e aplicável. E quando você entende como esses 4 pilares se conectam com a ideia de ficar calmo, falar menos e observar mais, você começa a ver que isso não é sobre ser tímido ou passivo, é sobre ser preciso, é sobre ter impacto real em vez de só fazer barulho. Nesse vídeo, vou percorrer cada um desses pilares e mostrar como eles constroem, juntos, uma forma de existir no mundo que é rara e que muda completamente como as pessoas ao seu redor te percebem e como você toma decisões. Antes de entrar nos pilares, preciso te mostrar o problema real. Pensa nas últimas situações em que você disse algo que não deveria ter dito. Não precisa ser algo dramático, pode ser um comentário numa reunião que você jogou fora sem pensar direito. Uma resposta numa discussão que foi mais agressiva do que precisava ser. Uma opinião que você deu sem ter informação suficiente. Uma palavra dita no calor do momento que depois custou caro. Agora pensa, o que aconteceu antes de você falar? Provavelmente nada. Provavelmente a situação apareceu, você sentiu alguma coisa, irritação, ansiedade, a necessidade de se defender ou de provar um ponto, e a palavra saiu antes que qualquer processo consciente entrasse na conversa. Isso tem um nome no estoicismo, chama-se fantasia, a impressão inicial que uma situação cria na sua mente antes que você a processe. É automática, é rápida e é quase sempre distorcida pela emoção do momento. E o problema não é que essa impressão existe, ela sempre vai existir. O problema é agir a partir dela sem questionar. Epícteto dizia que o ser humano não é perturbado pelas coisas em si, mas pela opinião que faz sobre elas. E a opinião que você faz sobre as coisas, especialmente em situações de pressão, é formada em frações de segundo, antes que a razão tenha chance de participar. Quando você fala a partir desse lugar, você não está expressando pensamento, está expressando reação. E reação raramente é precisa, raramente é útil e frequentemente te custa mais do que qualquer silêncio custaria. O custo do excesso de fala vai além das palavras erradas no momento errado. Existe um custo menos visível que é ainda mais alto. Quando você fala demais, você revela tudo. Suas inseguranças, seus medos, suas lacunas de conhecimento, suas contradições. Toda palavra desnecessária é informação sobre você que você entregou de graça, sem nenhum benefício em troca. E existe ainda outro custo. Quando você está falando, você não está aprendendo. Não dá para falar e absorver ao mesmo tempo com profundidade real. Cada momento que você ocupa com sua própria voz é um momento que você não está usando para entender o que está acontecendo ao seu redor, o que as pessoas realmente pensam, o que está sendo comunicado nas entrelinhas, o que a situação está pedindo de você. Esses 3 custos, as palavras erradas, a exposição desnecessária de si mesmo e a perda de informação, são o que os estoicos queriam eliminar quando falavam sobre moderação na fala e atenção constante ao que está acontecendo. Agora vamos ver como cada um dos 4 pilares constrói isso de forma específica. O primeiro pilar: sabedoria. A sabedoria, para os estoicos, não era sobre acumular conhecimento. Era sobre saber distinguir o que é verdadeiro do que parece verdadeiro,
O que importa do que parece importar. O que vale uma resposta do que não vale nada. Marco Aurélio escrevia nas Meditações sobre a importância de examinar cada impressão antes de agir a partir dela. Ele chamava isso de dar assentimento, o momento consciente em que você decide o que fazer com o que está sentindo ou pensando. E ele dizia que a maioria das pessoas nunca faz isso. Recebem a impressão e agem imediatamente, como se não houvesse espaço entre os dois. A sabedoria cria esse espaço, e esse espaço é onde tudo acontece. Quando você fala menos, você tem mais espaço para usar a sabedoria. Porque a sabedoria precisa de tempo, precisa de silêncio, precisa que você pare de se preocupar com o que vai dizer e comece a realmente processar o que está acontecendo. Pensa em como as pessoas mais sábias que você conhece se comportam em situações difíceis. Elas geralmente não são as primeiras a falar. Elas observam, elas escutam. E quando falam, o que dizem tem peso, porque veio de um processo real, não de um reflexo automático. Isso não é coincidência, é o resultado de uma prática deliberada de não desperdiçar palavras. De entender que cada vez que você fala sem pensar, você está sendo menos sábio do que poderia ser. E cada vez que você escolhe observar antes de reagir, você está exercendo a sabedoria no sentido mais prático possível. Sêneca tinha uma frase sobre isso que é direta e cortante. Aprenda primeiro a escutar, depois aprenda a falar. Porque quem não sabe escutar, nunca vai saber realmente o que dizer. A sabedoria, portanto, não é só sobre o que você sabe, é sobre o que você faz com o que ainda não sabe, e a disposição de ficar em silêncio o tempo suficiente para descobrir. O segundo pilar: justiça. Quando falamos em justiça no contexto estoico, não estamos falando só de leis ou de julgamentos morais abstratos. Os estoicos definiam justiça como a virtude que governa como você se relaciona com outras pessoas. Como você as trata, como você as considera, como você age em relação a elas. E aqui é onde o observe mais se torna profundamente ético, não só estratégico. Quando você realmente observa as pessoas ao seu redor, com atenção genuína, sem estar ocupado pensando no que vai dizer a seguir, você começa a ver coisas que normalmente passam despercebidas. Você percebe quando alguém está com dificuldade, mas não está dizendo. Você entende o que está por trás de um comportamento difícil. Você lê o contexto com muito mais precisão. E com essa informação, você consegue agir de forma mais justa. Não justa no sentido de imparcial e fria, mas justa no sentido de adequada à realidade da situação e da pessoa. Você responde ao que realmente está acontecendo, não à versão rápida e simplificada que sua mente criou antes de você terminar de observar. Marco Aurélio escrevia repetidamente sobre a importância de não julgar as intenções das pessoas sem entendê-las de verdade. Ele lembrava a si mesmo que todo mundo age a partir do que entende ser bom, mesmo quando está errado, e que uma pessoa sábia e justa não reage à superfície do comportamento, mas tenta entender o que está por baixo. Isso é impossível de fazer quando você está falando o tempo todo, porque entender as pessoas exige escutá-las de verdade. Não escutar para responder, escutar para entender. E existe uma diferença enorme entre as duas. Quando você fala menos e observa mais, você se torna mais justo nas suas relações. Não porque ficou mais bonzinho ou mais tolerante de forma artificial, mas porque você tem mais informação real sobre as pessoas ao seu redor e age a partir dessa informação em vez de agir a partir das suas suposições rápidas. O terceiro pilar: coragem. Esse é o pilar que mais surpreende as pessoas quando aparece nesse contexto. Porque coragem parece o oposto de silêncio. Parece que coragem é falar, é confrontar, é se expor. Mas os estoicos tinham uma visão muito mais precisa de coragem do que essa. Para eles, coragem não era a ausência de medo, era agir corretamente apesar do medo. E uma das formas mais comuns de covardia, que raramente é reconhecida como tal, é falar para evitar o desconforto do silêncio. Fique em silêncio numa reunião onde todo mundo está dando opinião e veja o que acontece internamente. Existe uma pressão enorme para dizer alguma coisa, para mostrar que você também tem pensamentos, que você também é relevante
que você não está simplesmente sem nada a contribuir. E a maioria das pessoas cede a essa pressão, diz alguma coisa que não acrescenta muito, só para não ficar em silêncio. Isso é covardia disfarçada de participação. É falar pelo medo do que as pessoas vão pensar se você não falar. A coragem estoica, nesse contexto, é aguentar o desconforto do silêncio quando você não tem algo genuinamente útil a dizer. É resistir à pressão social de preencher espaços com palavras vazias. É ter a confiança interna necessária para observar enquanto todos falam, sabendo que quando você falar, vai valer a pena. Epícteto era direto sobre isso. Ele dizia que a maioria das conversas é uma troca de opiniões não testadas, que as pessoas falam muito sobre o que não sabem e pouco sobre o que de fato entenderam, e que um homem que aprendeu a filosofia estoica devia ser identificável não pela quantidade do que diz, mas pela qualidade. Tem outro aspecto de coragem aqui que é ainda mais exigente. Às vezes, ficar calmo quando todo mundo ao seu redor está agitado exige uma coragem enorme. É muito mais fácil ser arrastado pelo estado emocional do grupo, entrar no pânico quando todos estão em pânico, ficar irritado porque o ambiente está irritado, falar alto porque todo mundo está falando alto. Manter a calma nessas situações é um ato de resistência. É uma escolha consciente de não ser governado pelo ambiente. E isso exige coragem, porque vai contra o instinto social de se sincronizar com o grupo. Marcos Aurelius enfrentava isso o tempo todo como imperador. Em situações de crise, militares, políticas, humanas, havia sempre pressão para reagir de forma dramática, para mostrar emoção, para dizer algo contundente. E ele escrevia sobre a importância de resistir a isso, de agir a partir da razão, não do espetáculo, de falar quando havia algo real a dizer, não porque a situação criava pressão para que alguém dissesse qualquer coisa. O quarto pilar: temperança. Temperança é o pilar que mais diretamente se conecta com o tema desse vídeo, e é também o mais mal compreendido. Temperança não é sobre privação. Não é sobre se negar prazeres ou viver de forma austera por princípio. É sobre moderação. Sobre usar as coisas na medida certa, nem a mais, nem a menos. E isso se aplica a tudo, incluindo as palavras. Sêneca escrevia sobre a temperança na fala com uma precisão que é difícil de ignorar. Ele dizia que a pessoa temperante sabe que cada palavra tem um peso, que palavras gastas desnecessariamente perdem o peso, e que quem fala muito raramente é levado a sério quando fala, porque ninguém sabe mais quando é importante e quando não é. Pensa nas pessoas que você conhece que quando falam, todo mundo para. Por que isso acontece? Geralmente não é porque são as mais inteligentes ou as mais informadas do ambiente. É porque falam pouco o suficiente para que, quando falam, as pessoas notem. A raridade cria valor. O silêncio habitual dá peso às palavras quando elas vêm. A temperança na fala também se conecta diretamente com o autocontrole emocional. Quando você está temperante, quando você age na medida certa, você não reage ao primeiro impulso. Você não explode quando está irritado. Você não desabafa quando está frustrado. Você não fala mais alto quando alguém discorda de você. Você sente tudo isso. Os estoicos não eram pessoas que não sentiam nada. Essa é uma das maiores confusões sobre a filosofia deles. Eles sentiam. A diferença é que o sentimento não determinava automaticamente a ação. Havia um processo entre sentir e agir, e a temperança era a virtude que governava esse processo. Na prática, isso significa que quando você está prestes a dizer algo impulsivo, você pausa. Quando está prestes a entrar numa discussão que não vai a lugar nenhum, você escolhe não entrar. Quando está num ambiente onde as pessoas estão se agitando e perdendo clareza, você mantém a sua. Isso não é passividade, é precisão. É a capacidade de escolher quando e como você usa a sua voz, em vez de deixar as circunstâncias escolherem por você. E tem um aspecto da temperança que é talvez o mais poderoso de todos. Ela te dá clareza. Quando você não está constantemente reagindo, falando, se defendendo e se justificando, você tem espaço mental para realmente ver o que está acontecendo ao seu redor. E esse espaço, essa clareza, é o recurso mais valioso que você pode ter em qualquer situação. Agora deixa eu te mostrar como esses 4 pilares funcionam juntos num momento real. Imagina que você está numa discussão difícil, no trabalho, num relacionamento, em qualquer lugar.
A outra pessoa diz algo que te irrita. Seu primeiro impulso é responder imediatamente, defender seu ponto, mostrar que ela está errada. Sem os pilares, você fala, você reage, talvez diga algo que não deveria. A discussão escala. Mesmo que você ganhe o argumento, algo ficou danificado, e você provavelmente vai sair dali sem entender muito sobre a situação do que entendia quando entrou. Com os pilares funcionando juntos, a sabedoria te diz para pausar antes de dar assentimento à impressão inicial. A justiça te lembra que existe uma pessoa real do outro lado, com uma perspectiva que você ainda não entendeu completamente. A coragem te dá força para aguentar o desconforto do silêncio, em vez de falar só para aliviar a tensão interna. E a temperança modera a sua resposta. Quando você finalmente fala, fala na medida certa, com o peso certo, no momento certo. O resultado não é necessariamente que você ganha mais discussões, é que você resolve mais problemas. É que as pessoas ao seu redor começam a te ver de forma diferente, como alguém que pensa antes de falar, que observa antes de julgar, que age com intenção, em vez de reação. E internamente, o resultado é que você para de se arrepender da metade das coisas que diz. Para de sair de situações sentindo que falou demais, revelou demais, reagiu demais. Começa a ter uma relação diferente com suas próprias palavras, uma relação de respeito, de cuidado, de escolha consciente. Isso é o que Marco Aurélio praticava todos os dias. Isso é o que Epiteto ensinava como a base de uma vida bem vivida. Isso é o que Sêneca descrevia como a marca de alguém que realmente entendeu o que significa viver com sabedoria. Não é sobre ser menos, é sobre ser mais preciso, mais presente, mais real. Então vamos fechar tudo isso. Ficar calmo, falar menos e observar mais não é uma estratégia de comunicação. É uma forma de vida construída sobre os 4 pilares do estoicismo, e cada pilar contribui com algo específico e essencial. A sabedoria te ensina a criar espaço entre a impressão e a ação, a pausar, a processar, a agir a partir do que você entendeu de verdade e não do que sentiu no primeiro segundo. A justiça te ensina que observar as pessoas com atenção genuína é um ato ético que te torna mais preciso nas relações e mais capaz de agir de forma adequada à realidade de cada situação. A coragem te ensina que silêncio não é fraqueza, que aguentar o desconforto de não falar quando há pressão para falar é um dos exercícios mais exigentes que existem e um dos mais valiosos. E a temperança te ensina que suas palavras têm peso e que esse peso só se mantém quando você não as gasta desnecessariamente. Juntos, esses 4 pilares constroem algo que é cada vez mais raro, uma presença que não precisa de barulho para ser sentida, uma voz que, quando aparece, vale a pena ouvir, uma mente que, porque ficou quieta o suficiente para observar, sabe o que realmente está acontecendo. Os estoicos não eram pessoas caladas por timidez, eram pessoas precisas por escolha. E essa precisão, na fala, na reação, na observação, era o resultado de anos de prática consciente com esses 4 pilares. Você pode começar hoje, não precisa ser dramático. Começa pequeno. Na próxima conversa difícil, pausa um segundo antes de responder. Na próxima reunião, escuta mais do que fala. Na próxima situação que te irritar, observa o que está acontecendo antes de decidir o que fazer. São repetições pequenas, mas são exatamente o tipo de repetição que, com o tempo, muda quem você é. Aurelius, o gestor. Treine a mente, forge o caráter, viva com virtude. Inscreva-se no canal.